Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Eric e estamos na aula número 4 e hoje vamos falar sobre arredondamentos. Mas primeiro a gente vai corrigir a atividade que ficou na última aula sobre ordem e classes numéricas. A primeira questão está pedindo para a gente escrever no caderno o número representado em cada ábaco. Vamos aqui para a letra A. Lembra, pessoal, que cada item desse aqui representa uma ordem, né? A primeira ordem é a ordem das unidades, a segunda ordem é das dezenas, a terceira das centenas e a quarta ordem é das unidades de milhar. Vamos anotar aqui, ó. Esse número tem uma unidade, 3 dezenas. 3 dezenas significa 30 unidades. Centenas, 2 centenas, a gente vai multiplicar por 100. 2 vezes 100, 200. Então, tem 200 centenas e 1, 2, 3, 200 unidades. E temos 1, 2, 3, 4 unidade de milhar. Ou seja, 4 vezes 1000, 4.000 unidades. Agora a gente vai só somar aqui, ó. Então o número que está representado aqui, ó, é 4.231 na letra A. 4.231. Na letra B, da mesma maneira, vamos fazer aqui de forma diferente. Aqui, ó, vamos representar a unidade de milhar, a centena, a dezena e a unidade. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Unidade de milhar tem uma unidade de milhar, 1, 2, 3, 4 centenas, 1, 2 dezenas e 1, 2, 3 unidades. Então, o número que está sendo representado aqui, ó, é 1423. É bem simples, pessoal. A gente é só contabilizar aqui, ó, a quantidade de algarismos que tem em cada ordem. E as ordens já estão até especificadas aqui no desenho. Na letra C, da mesma maneira, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Unidade de milhar tem o 3, então vão ser 3.000 unidades. Centena eu tenho 1, ou seja, vai ser 100 unidades. Dezenas eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 dezenas, ou seja, 40 unidades. E 2 unidades. O número que está sendo representado aqui, ó, é o 3.142. Finalizado aqui, a gente vai para a segunda questão. Observe o número 23.847.651 e responda no caderno. Quantas classes esse número tem? E letra B, quantas ordens ele tem? Isso aqui foi passado para vocês na última aula. Eu usei como exemplo essa letra A e letra B e respondi. No caso, a quantidade de classes, a gente vai ter que agrupar os números de 3 em 3, né? Começando do último número, que é o 1, para o primeiro, que é o 2. E a gente vai organizando de 3 em 3. Ó. 3 mais 3 e aqui sobrou 2, né? E aí, a cada 3 grupos, ele representa uma classe. Primeira classe, segunda classe e terceira classe. Ou seja, esse número aqui, ó, tem 3 classes. As ordens são as quantidades de número. Ó. Por exemplo, esses exemplos da letra A, eles tinham quantas ordens? Ó? 1, 2, 3, 4 ordens. Viu? Eles tinham 4 ordens. E esse aqui vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens. A ordem é a quantidade de números que existe a quantidade de algarismos que existe no números. A letra C. Quantos algarismos diferentes esse número tem? Vamos lá, ó. O 1 é um algarismo, o 5 também é outro diferente, o 6, o 7, o 4, o 8, o 2, o 3 e o 2. Ou seja, todos os algarismos são diferentes. Temos então que são 8 algarismos diferentes.
qual algarismo ocupa a quinta ordem? Pessoal, a gente é só fazer a contabilização, né? Ó, eu vou reescrever o número aqui, ó, 23.847.651. A ordem significa cada número, né? E a gente contabiliza do último para o primeiro, ó, da esquerda para a direita. Então, o 1 é a primeira ordem, o 5 é a segunda ordem, o 6 é o número de terceira ordem, o algarismo de terceira ordem, o 7 é o número de quarta ordem e o de quinta ordem é o número 4, né? Então, o algarismo que ocupa a quinta ordem é o número 4. Qual é o nome da segunda classe? É a classe das unidades. Sobre a questão das classes, né? Temos aqui que ele tem 3 classes. Na letra A gente respondeu isso. E qual é o nome da segunda classe? Cada classe dessa tem um nome. A primeira classe é a classe das unidades. A segunda é a classe dos milhares. A terceira classe é a classe dos milhões. E assim sucessivamente. Então, a resposta da letra E, o nome da segunda classe, é a classe dos milhares. Vamos agora para o nosso conteúdo da aula de hoje, onde usamos os números naturais. Pessoal, os números naturais são números que a gente usa muito no nosso dia a dia, por isso que é importante a gente saber essa questão de utilização, de como escrever, como é que eles são representados, porque eles aparecem muito no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, aparecem nas contagens, ou seja, ó, por exemplo, de acordo com o IBGE, a estimativa da população brasileira no dia 2 de maio de 2018, às 13 horas e 25 minutos, era de 208.957.788 habitantes. Percebam que a gente usa o número para representar dia do mês, o ano que a gente está. Às vezes também acontece de a gente representar o mês por número. Questão da hora, horas, minutos e segundos também são representados através dos números naturais. E também a quantidade de habitantes de um determinado local, né? São exemplos de utilização dos números naturais no nosso dia a dia. O segundo lugar é a questão de ordenações, ou seja, posições. Por exemplo, colocações em campeonatos, em resultados de provas de olímpicas, dentre outras coisas, a gente usa a classificação, né? O primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, né? É um exemplo também de utilização dos números naturais. Outro caso também é nas medidas, né? Distância de uma cidade para outra, distância de uma casa para outra. No Google Maps também a gente utiliza muito, né? A distância de 1 km, 20 km, 252, 532. São também, todos esses números que foram citados aqui são números naturais. E por último, não que só tenha esses, né, porque é vasto, mas os que eu trouxe aqui foram esses, é nos códigos, ou seja, o CEP, Código de Endereçamento Postal, que ele é utilizado pelos Correios para identificar a localização de uma casa, uma escola, um prédio, dentre outros. O CEP é muito utilizado quando a gente vai fazer alguma compra na internet, para a gente vai colocar o nosso endereço, quando a gente também vai enviar alguma encomenda por meio dos Correios ou outro tipo de transportadora. Percebam que o CEP também é composto de números naturais, ó. 6, 5, 0, 4, 1. Então são alguns casos que a gente usa os números naturais. Também outra coisa muito importante é a questão do arredondamento. Percebam aqui, ó, esse mapa que mostra a distância entre Boa Vista, que é a capital de Roraima, e Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. E o livro traz essa curiosidade, que as duas capitais brasileiras mais distantes uma da outra são elas duas, ó, Boa Vista e Porto Alegre. E aqui um exemplo é que Paulo, Celso e Laura, eles pesquisaram na internet a medida das distâncias entre as capitais Boa Vista e Porto Alegre. Veja como cada um registrou essa medida. Paulo, exatamente 3.874 km. Celso, aproximadamente 3.900 km.
e Laura aproximadamente 4.000 km. Paulo registrou o valor exato. Celso e Lara fizeram arredondamentos, indicando números aproximados. Celso arredondou a medida da distância entre as duas cidades para a centena exata mais próxima. Laura arredondou para a unidade de milhar mais próxima. Ou seja, o Paulo arredondou da centena. Centena foi essa aqui. Ele pegou esse número da medida exata e aproximou para o 9. Já a Laura utilizou a unidade de milhar mais próxima, que foi o 3, ela arredondou para 4. A medida exata era 3.874 km e o Celso aproximou para 3.900, baseado na centena mais próxima, e a Laura arredondou para 4.000, arredondando para a unidade de milhar mais próxima. Quando a gente faz esse arredondamento, a gente deve observar que o algarismo que vem logo à direita da ordem que vamos arredondar. Primeiro, se o algarismo à direita for 0, 1, 2, 3 e 4, mantemos o algarismo da ordem. Se o algarismo à direita for 5, 6, 7, 8 ou 9, arredondamos para cima. Que foi o caso aqui, de Celso. Celso viu que o número que estava próximo do 8 era o 7. Né? E como foi o 7, ele arredondou para cima. O que é que está acima do 8? O que é que vem depois do 8? 9, né? Então ele usou 3.900. E já a Laura viu que o 3 aqui, o número que está à direita do 3 é o 8. O 8, como é maior, aí ele arredondou para a próxima, né? Qual é o número que vem depois do 3? O 4. Então ela utilizou 4.000. Veja alguns exemplos. A ordem que se vai arredondar está sublinhada com um traço. Ele utilizou a ordem aqui, a ordem. O 6 é a ordem das unidades, o 2 a ordem das dezenas, o 3 é a ordem das centenas e o 2 da unidade de milhar. O 2.326 ele arredondou para 2.300. Por quê? Porque a gente pega o 3, né? O 3 que vai ser o número que a gente vai utilizar como para fazer o arredondamento. Então a gente tem que olhar para o número à direita dele. O que está à direita do 3 é o 2. Quando acontece de ser o 0, 1, 2, 3 ou 4, a gente mantém o algarismo da ordem. Então vai ficar 2.300. Ou seja, esquece o 2, esquece o 6 e vai ficar 2.300. E para finalizar aqui, eu vou trazer mais um exemplo. 238.423. Eu quero arredondar a classe das unidades de milhar, né? Como eu quero arredondar o 8, né, que é a classe das unidades de milhar, eu tenho que olhar para o número que está à direita dele. O número que está à direita dele é o 4. Quando é o número 0, 1, 2, 3 ou 4, a gente vai manter esse algarismo da ordem. Ou seja, esse algarismo aqui ele vai ser mantido. Então, quando a gente vai arredondar, vai ficar 238.000. A gente manteve e zerou os números que veio depois dele. Agora, usando esse mesmo número, 238.423. Eu quero arredondar esse número aqui, a ordem das dezenas de milhar. Eu vou olhar para o número que está à direita dele, que é o 8. Quando o número for 5, 6, 7, 8, a gente vai arredondar para cima, né? Quando for menor, a gente mantém, e quando for maior, a gente arredonda para cima. Nesse caso, eu vou pegar o 2, e aqui que era 3, como eu vou arredondar para cima, vai ficar 4. Vai ficar 240.000. E agora, para a gente praticar, tem essa atividade que vocês vão ler e vão fazer esse arredondamento. Ele diz aqui qual casa você vai ter que arredondar. Arredondamento para a unidade de milhar exata mais próxima. Ou seja, unidade de milhar, S3 aqui. A unidade de milhar, unidade de milhar, unidade de milhar, unidade de milhar e unidade de milhar. Nesse primeiro quadro aqui, nesse primeiro quadro, vocês vão arredondar a unidade de milhar, que é esses números que eu risquei aqui. E depois para a dezena de milhar e depois para a centena de milhar mais próxima.
e depois vocês vão responder essas perguntas aqui, que a primeira é completar essa tabela igual eu expliquei aqui. Qualquer dúvida, pessoal, me procurem. Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigado por terem assistido até aqui.